Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer uma palavra para a nossa meditação, porque Deus ele faz como quer. Está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os atenienses, porque tinha ali em Atenas vários templos, porque eles adoravam vários deuses. E ali havia um templo erguido ao Deus desconhecido, porque se porventura ele esqueceu de algum Deus, ali havia o templo ao Deus desconhecido. E o apóstolo, aproveitando essa oportunidade ao templo para o Deus desconhecido, ele falou: eu venho falar com vocês sobre o Deus, um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. Um Deus que não é servido por mãos humanas, mas eu vim falar de um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo, nós temos um Criador, nós temos um Pai. Um Pai que olha por nós. O Senhor Deus, ele não é dos católicos. O Senhor Deus não é evangélico. O Senhor Deus não é budista. O Senhor Deus não precisa de padre, nem de pastor, nem de guru para se revelar a nós. Ele fala lá para o profeta Jeremias, para falar para o povo de Israel, no capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor, ele quer se revelar a nós, o Senhor quer se mostrar a nós, mas é necessário a gente o buscar. E para eu buscar o Senhor, não preciso ir ao templo. Eu não preciso de intermédio do padre nem do pastor, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro que se deu por nós, ele deu a sua vida por nós. E ele também foi o sumo sacerdote que intercede pelos homens. É só através de Jesus que nos achegamos a Deus. É só através de Jesus que entramos na presença do Senhor. Nós vemos o exemplo daquele ladrão que estava pregado na cruz junto com Cristo. E naquele momento, naquele exato momento, ele reconheceu os seus pecados. E falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou para ele: na verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja bem, ali era um ladrão, ali era um homem fora da lei, à margem da lei. Ele não congregava, ele não ia ao templo, ele não fazia preces, mas no momento da sua morte, ele reconhece que Jesus era inocente. Ele estava ali pregado porque ele merecia. Ele fez algo errado, mas Jesus era inocente. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. E Jesus, na sua graça, no seu favor, falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso me faz lembrar um louvor da comunidade internacional da Zona Sul, que fala assim, ó: Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. O Senhor está acima. O Senhor não habita em templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Não estou dizendo com isso que não é necessário estar reunido no templo, isso aí é outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que quando vamos buscar ao Senhor, quando vamos entrar na presença de Deus, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de padres, nós não precisamos de templo. Nós só precisamos de um coração quebrantado. E só precisamos de Jesus. De Jesus, que é o nosso único mediador diante de Deus. Que essa palavra venha estar nos nossos corações.
que a gente venha buscar ao Senhor, como fez Cornélio. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o apóstolo ele relata o homem que era centurião da guarda romana. O homem não era judeu, ele era um romano, ele era um gentio. E diante dos judeus, os gentios não eram bem vistos, não eram aceitos na comunidade judaica. Ele era um povo desprezado pelos judeus. Mas a Bíblia fala algo muito lindo sobre aquele centurião, sobre aquele homem. Fala que as suas esmolas e as suas orações e jejum chegavam diante de Deus. Que coisa linda, eu fico encantado com essa passagem de Atos capítulo 10, que Lucas escreveu, né? Porque o livro de Atos foi escrito por Lucas. Ele relata a vida de Paulo, relata muitas coisas da igreja primitiva. E ele traz esse registro que eu acho lindo. Aquele homem não era judeu, aquele homem não tinha rituais judaicos de guardar sábado, de fazer sacrifício de animais pelos seus pecados. Ele era um gentio, ele era um romano. Mas a Bíblia fala que as orações e o jejum dele e as esmolas subia diante de Deus. E foi necessário Deus enviar Pedro para falar com Cornélio, para falar de Jesus, para falar sobre a salvação, para que ele ouvisse falar de Jesus, cresce em Jesus como Filho de Deus e fosse salvo. Porque a salvação não é por obras, a salvação não é por jejuar, por orar muito, por dar muitas esmolas. A salvação é por Cristo Jesus. Mas o que eu achei interessante é que mesmo sem ele conhecer a Cristo, sem ele conhecer o Salvador Jesus, ele era um homem que orava, que jejuava e que ajudava o povo. E a Bíblia fala que as suas esmolas chegavam na memória de Deus, que as suas orações e o seu jejum chegava diante de Deus. E Deus aceitava, porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. Deus não quer pessoas religiosas. Deus não quer pessoas que estejam no templo de domingo a domingo. Deus quer pessoa que tem um coração quebrantado. Deus quer pessoa que tem um coração cheio de amor, de generosidade. Deus quer pessoa que o busque de verdade. E não é estar no templo que iremos buscar o Senhor, mas sim quando nós fechamos o nosso quarto e dobramos os nossos joelhos e pedimos a Jesus para interceder por nós. A Bíblia fala que tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, nos é concedido. E essa palavra é maravilhosa, é confortante para a nossa vida. Então eu quero que você saiba neste dia que Deus não é Deus dos católicos, nem dos evangélicos, e nem de nenhuma outra religião. Ele está acima das religiões. Ele não habita em tendas, nem em templos, nem em casa, nem em cabana. Ele está acima disso. Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer habitar na nossa vida, transformar a nossa vida e ter um lugar no nosso coração. É isso que o Senhor quer de nós. Então busque ao Senhor onde você estiver. Busque ao Senhor de coração, sabendo que só Jesus Cristo é que intercede por nós diante dele. Não há outro Senhor, não há outro Salvador, só Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Jesus. E essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Shalom para todos.